Olá, no Bate-Papo com Elias, já meu convidado é Jonatas Carvalho Batista, meu querido amigo Jonatas. Ele é mestre em Ciência da Religião, está fazendo doutorado em Filosofia e é chanceler da Faculdade Campos Sales. E além de tudo isso, é um grande músico e amigo. Vamos falar de muitas coisas, comportamento humano, religião, cristianismo e aí vai. Comigo, Jonatas Carvalho Batista. Jonatas Carvalho Batista, tem que ser desse jeito, senão eu apoio da sua mãe. Como você está, meu irmão? Obrigado por aceitar meu convite. Olha que barato a gente agora online, né? Todo mundo, cada um no seu espaço e tentando sobreviver. Como é que você está, meu irmão? Elias, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer. Você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho. Eu acho que a sua sensibilidade no tocar, no produzir, é uma coisa, não é mais que dedicação e empenho, é dom também, né? Aquela coisa que a gente não entende como acontece, mas eu admiro demais, eu acompanho o seu trabalho, eu acompanho o seu programa no YouTube, aí o seu canal no YouTube, toda semana tem meu like lá. Poxa, obrigado. Pô, vindo de você é uma honra ser tão querido assim por você nessa questão musical, mas até porque a gente sabe que os títulos, graças a Deus, a gente acaba tendo por a gente se dedicar, estudar e tudo mais. Se eu abrir o leque dos títulos que você tem aqui, o nego vai falar, meu Deus do céu, mas eu fico lisonjeado porque, além de tudo isso que nós vamos falar no decorrer aqui, você é um grande músico também. A música nos aproximou, né? Apesar de que foi numa situação dentro de uma faculdade, né? Onde você é o chanceler, é isso mesmo? Chanceler Da Faculdade Campos Sales, né? Um cara que é chanceler de uma faculdade. É muita responsabilidade, né, Jonatas? E a música que nos aproximou, como é que é essa doideira? As duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, como é ser um chanceler de uma faculdade e, ao mesmo tempo, obviamente, a gente vai falar disso, como é ter a música na sua vida? Olha, assim, quando eu sempre naveguei, assim, transitei em várias áreas, né? Você, só para avisar, você subiu. Agora você voltou. Então, vamos lá, você sempre... Eu comecei minha vida em comunicação. E eu acho isso uma coisa, é um capítulo interessante para se contar, porque e eu acho que aí daria um bom alô para quem é pai, para quem é mãe, para quem conversa com pessoas, para quem é líder. Quando eu era menino, eu queria ser militar. E meu pai era militar, eu queria ser militar, minha mãe queria que eu fosse engenheiro eletrônico. E aí eu achei que então o bom seria eu ser intendente. Eu seria engenheiro eletrônico no exército. Juntou tudo, né? E aí um dia, eu estudava ali na Consolação, no Grupo Escolar São Paulo, que agora chama Marina Sintra, onde estudou Cortella, onde estudou Dória, eu estudava ali naquela escola pública ali. E aí um dia teve um concurso na escola para a gente escrever peças de teatro. E a peça que ganhasse o concurso seria encenada pelos alunos. E eu escrevi uma peça e essa peça foi a escolhida para ser encenada. E aí eu também fazia ali um papel ali naquela peça. Minha peça foi encenada na escola e eu cheguei em casa e falei assim, pai, eu acho que eu queria ser escritor, roteirista. Eu queria escrever peças de teatro, filmes. Aí meu pai falou, olha, tá bom, você tem que começar a ler. Aí nós fomos na livraria, ele comprou 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, comprou O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, e falou assim, você precisa saber isso aqui para você escrever. E eu tinha 10 anos de idade. E aí eu comecei a encenar peças em casa com as minhas irmãs.
E falei, pai, eu acho que eu gostaria muito de ser ator. Aí meu pai falou, ah, é? E começou a procurar aparelhos públicos. Teatro popular, teatro amador, escolas públicas de teatro amador. E aí eu comecei a fazer um curso de teatro, eu e minha irmã, num teatro amador, e durante aquele curso tinha as encenações das peças. Numa dessas peças, tinha um produtor de cinema, um produtor de TV assistindo essa peça, que chamava Ari Fernandes, e que ele produzia o seriado mais famoso da TV dos anos 70, que chamava O Vigilante Rodoviário. Ei, nossa! Meu pai E fala aí, demais. ele me convidou para ser o Tuca do Vigilante Rodoviário, aquele engraxate que fica ali só aprontando coisas no Vigilante Rodoviário. E eu fiz esse seriado na TV e depois fiz o primeiro piloto a cores dele, por sinal ele está inteiro no YouTube, o Vigilante Rodoviário 1978. Tá lá inteirinho no YouTube. E eu fiz esse piloto a cores e, assim, tava, imagina, você vira uma celebridade na escola, aquela coisa toda, né? E meu pai tinha um amigo que chamava Carlos Amaral, um advogado, chamava Dr. Carlos Amaral, e ele foi um dos primeiros negros oradores de uma turma de direito no Largo São Francisco. E 30 anos depois, 35 anos depois, a filha dele foi a primeira negra oradora. E ele tinha quadros na parede da casa dele. Um deles era a Academia de Rafael, outro deles era a figura do Diógenes, o filósofo Diógenes. E eu fiquei intrigado com aquela figura do Diógenes dentro da barrica e perguntei para ele assim, doutor, o que esse cara está fazendo dentro dessa barrica? E tinha um rei na frente. Ele falou, esse aí é Diógenes. E ele está dizendo para essa pessoa que tudo que ele precisa, aquela pessoa não pode dar para ele, que é o sol. E aquela pessoa estava tapando o sol dele. Estava tapando o sol. E aí ele achava que a pessoa, você me dá licença, porque você está roubando o meu sol. Eu fiquei tão encantado com aquilo, que eu saí de lá e falei, pai, eu não quero mais ser ator, eu quero ser filósofo. E aí meu pai falou, maravilha, pegamos o ônibus, descemos na Editora Brasiliense, ele comprou para mim o que é filosofia, o que é ideologia, e me comprou A República do Platão. E falou, você lê isso aqui, e se você gostar, e eu li, gostei. Um dia meu pai parou lá na porta da escola e falou, e aí, você já pensou o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ser filósofo, pai. Aí ele foi lá, comigo na produtora, e falava pro Ari Fernandes assim, Ari, eu queria encerrar esse contrato, porque o menino não quer mais fazer filme. O menino quer ser filósofo. E aí o Ari Fernandes dizia para ele assim, Batista, você é louco, filósofo, a série é um sucesso, acabamos de fazer o primeiro piloto a cores, o cara quer ser filósofo, Batista, ele é uma criança. E meu pai dizia, não, ele quer ser filósofo. Aí encerrou-se o contrato, eu comecei a estudar. No meio do caminho, eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda. Fiquei em propaganda mais de 2 décadas. Paralelo a isso, eu fiz teologia e fui estudar religião, fui ordenado pastor numa igreja batista. Paralelo a isso, mexendo com educação, e aí o que era um hobby, o que era uma atividade que me completava assim, começou virando função principal. Eu comecei cursos de pós-graduação na área de filosofia e cotidiano, acabei indo para o Campos Sales e chegando lá, acabei assumindo um cargo de gestão, ou seja, não dava mais aula. Então não era mais professor, era gestor. Embora eu estivesse na área de educação, eu passei a ser gestor. E aí fiquei como presidente da instituição 5 anos e depois, a partir de 2018, eu me tornei o chanceler institucional, ou seja, eu sou o representante da mantenedora, ou seja, de quem mantém a faculdade na faculdade. E também sou o representante, eu falo em nome da instituição fora do Brasil. Então, hoje eu sou o chanceler institucional e cuido das relações internacionais do Campos Sales. A dica de tudo isso é que ninguém sabe o que vai ser. Então, se seu filho quer ser músico, se seu filho quer ser artista, se seu filho quer ser escritor,
dê o maior chão possível para que ele seja, porque muitas coisas boas podem acontecer disso. Então, só fazendo um resumo, o que é ser um chanceler? Quer ser um chanceler é ser o representante de uma instituição de educação ou de qualquer uma outra instituição que tenha uma mantenedora, ou seja, uma holding ou alguma instituição por trás que seja a dona ou a mantenedora dessa instituição. Então, hoje eu represento a mantenedora dentro da faculdade. Caramba, que legal, que legal. Mas a história é impressionante, impressionante. Realmente serve de lição para pais, né, olharem com os outros olhos mesmo para o filho e acreditar, porque a arte, né? Por exemplo, você, pô, filósofo, quero ser filósofo. O cara já falou, você tá de brincadeira, filósofo é demais, é loucura demais, ou tá indo para um caminho que tá dando certo, como é que quebra e vai para outro? Qualquer coisa que a gente realmente resolve fazer, né, Jonatas, assim, a gente tá apostando em qualquer área, na verdade a gente está apostando. A gente acredita, né, naquilo que a gente está querendo ir, mas existem umas áreas que parece que elas são quase certeza de afundar o seu navio, né? Por exemplo, a arte é uma coisa muito, né? Que todo mundo, você fala, eu quero que eu estou falando isso porque quando eu falei para minha mãe e pro meu pai, eu quero ser músico, eu tinha 6 anos de idade, então ficou aquela coisa de a criança, tal. Mas por conta dessa coisa de crescer na igreja, a gente acaba tendo contato com instrumentos e a gente vai desenvolvendo, né? Mas ir mesmo para a prática, falar, vou ser músico, viver disso, seguir uma carreira, fazer disso, né, a minha vida, estrutura e tudo mais, os meus pais não foram muito assim, como o seu pai foi, sua mãe. Foi maravilhoso. Eu digo isso por conta exatamente de não ter tido esse apoio de cara, né? De você ter que bater o pé um pouco e se esforçar para conseguir arrancar algo de atenção deles, digamos assim. Mas e que também foi válido pra caramba, assim, e no fim foi o que realmente eu segui na vida toda, né? Faculdade disso, né? E vai embora. Isso é uma coisa muito importante no quesito criação, né? Que a gente também tem visto hoje em dia, que é um ponto importante que você tocou. Em nenhum momento dá para ver que seu pai fez isso de uma maneira tipo assim, tá bom, vamos ver o que vai dar, toma aí um livro. Não, ele foi te dando um suporte, né? E a gente, quando mais novo, a gente tem mesmo essa coisa de querer tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem, é normal da criança, do adolescente, ou até mesmo do jovem, né? Ainda fala, pô, eu não sei exatamente o que eu quero, eu queria isso, eu queria aquilo. Isso é uma coisa muito bacana. Como que você enxerga isso hoje, na meninada que você, querendo ou não, convive, não diretamente por não estar numa sala de aula, mas você está em contato com o pessoal, né, na faculdade. Você acha que esse interesse, essa maneira de cair de cabeça em algo, ainda está assim ou está, tipo, tudo ao mesmo tempo agora e o pessoal está meio avoado? Eu faria assim, eu acho que cada pai, cada família, o pai ele não acorda de manhã e nem a mãe e fala assim, eu vou bagunçar com a vida do meu filho, eu vou apertar o meu filho. Ele sempre quer o melhor para os filhos. Embora meu pai, assim, meu pai e minha mãe dessem um tremendo suporte para a gente, eram muito rígidos. Meu pai era muito rígido, minha mãe muito rígida. Então, que trazia, ou seja, não é aquela coisa de vontade demais. O que eu acho que está acontecendo no nosso momento contemporâneo, que eu vejo na galera que estuda com a gente, na galera que está lá, é que há muita vontade. A galera, a moçada agora tem muita vontade, tem muita certeza. E de um outro lado, nós temos um grupo gigante de pais reféns dos seus filhos. Porque, na maioria das vezes, o pai e a mãe trabalham e eles têm aquela culpa porque trabalham e o filho fica com o terceiro ou fica na escola. E aí, justo no momentinho que eu tô com meu filhinho, eu não vou fazer a vontade dele, justo agora que ele quer um videogame PS5 que acabou de lançar, eu não vou dar. E aí começa
o medo do não dar, o medo de corrigir, entendeu? O medo de falar não de verdade. E aí essas crianças crescem cheia de vontade, cheio de certeza, cheio de autoridade. E aí tem problemas de conflitos de relacionamento. Porque relacionamento é perder, é ceder, é saber que não vai conseguir sempre, entendeu? E existe essa questão muito hoje do que eu vi uma tirinha esses dias que foi bem interessante, que era pais de antigamente e pais de hoje indo conversar com um professor. Numa, o pai estava com a cinta na mão, segurando na mão do filho, olhando para o professor e fala: o que foi que ele fez? E na outra estava o pai segurando o filho quase na mesa do professor, e o pai pergunta para o professor: o que foi que você fez com meu filho? Então são coisas totalmente diferentes, e isso gera, essa conta vai chegar ali na frente, entendeu? Porque eu sempre penso o seguinte: nós temos que proteger as crianças para que elas não sejam expostas agora à dureza do mundo que vai vir. Virá com certeza. O mundo já é duro, já eu achei interessante, tinha uma frase, se eu não me engano, nossa, quem que fala? É do Edgar Allan Poe, que ele falava assim, que a gente tem, para a gente construir uma felicidade, a gente vai ter em mesma proporção e intensidade sofrimento e dor. O mesmo que a gente tem que fosse de... E aí ele completa a frase, ou maior. Então a gente vai ter mais sofrimento e dor, ou maior do que felicidade. Então, diante disso, o momento em que a criança pode ser feliz, que ela não está sabendo quanto custa o lápis, quanto custa a fralda, quanto custa o leite, não é hora da gente impor nenhum tipo de peso e pressão nessa criança. Mas isso não significa não educar. Isso não significa não prepará-la para a vida futura. Então, eu acho que a gente passa um pouco por essa questão do medo do pai, da culpa, dos meios de comunicação, entendeu? Que esses dias eu estava vendo, assim, eu assisti a novela Pantanal lá na década de 90, e vai ser feito um remake dela na Globo agora. Ah, é mesmo? Aí eu tava falando com a Rose, falei: Rose, minha esposa, se lá em 90 essa novela já era meio que imprópria para menores, Imagina na agora. manchete, imagino que vai ser na Globo hoje, Meu essas novelas. Então, tem todo esse aparelhamento aí, lidar com todas essas questões, lidar com as redes sociais, lidar com o celular, entendeu? Lidar com as vontades, lidar com o online e, principalmente, lidar com o sonho, entendeu? Eu acho que o que a gente mais tem a fazer hoje é incentivar sonhos, porque os sonhos, eles são possíveis, entendeu? A gente rege a nossa vida futura por amostragem. Então, eu quero ser advogado tributarista, porque dá dinheiro. Então, se eu for, eu tenho muita chance de ganhar dinheiro se eu for tributarista. Ah, mas se eu for músico, as chances são menores. Então, eu faço a opção, né, por avaliação, por amostragem. Onde eu tenho mais chance de ser bem, de me dar bem no futuro, é para lá que eu vou. E isso só gera tristeza, pessoas frustradas, pessoas que separam o trabalho da vida, entendeu? Eu acordo de manhã e eu não penso, hoje é segunda-feira, hoje é sábado, entendeu? Eu sou tão alegre na segunda-feira quanto sou alegre no sábado, porque eu faço o que eu gosto, entendeu? Eu faço o que eu escolhi fazer. Não significa que não tenham coisas difíceis, nem momentos ruins, e nem dificuldades, e nem lutas, mas a gente herdou essa culpa católica, né? Sobre o dinheiro, sobre o fazer. Então você está condenado a trabalhar porque você pecou. Então você não precisava trabalhar, mas já que você pecou, você está condenado a trabalhar, entendeu? E se você acumular, o rico vai para o inferno. Então pensa no dinheiro que você vai conquistar, pensa nisso, porque... E cria toda essa loucura que a gente vive hoje,
do bem contra o mal. É. Eu vejo hoje pessoas falando sobre, eu vejo os posts, as pessoas falando sobre luta de classes. A elite, a classe operária. Eu falo, cara, será que nós estamos ainda em 1800 e eu não acordei? Entendeu? Parece que falta, né, bicho? O povo não evolui, parece que tá assim. Pô, cara, o mundo hoje está muito transparente, as coisas estão indo. Então, para que a gente fica suscitando esses lados, né? Essas polarizações, essas questões de que se eu não penso contra você, eu sou contra você. Então, para que eu vou conversar com aquele cara, que ele é assim, que ele é assado? Entendeu? E isso se transformou nas religiões, na religião tá assim, na igreja tá assim, entendeu? Na política tá assim, entendeu? E como que Não é é para fácil. você? Para você, né, Jonas, tem dois lados aí que a gente tem esse lance mais exacerbado, vamos dizer assim. O músico tem um sentimento mais, né, que é normal, mexe com a arte, aquela coisa, mas o filósofo também, como é o olhar? Parece até que o povo pensa em filósofo sempre lá para trás, né? Mas o filósofo não está só lá, né? Tem como é o olhar de um cara como você, que tem esse lance da filosofia, tem essa veia artística. Nesse momento da vida, nessa, né? Como que você tem olhado com um olhar de filósofo e músico, que a gente tem um olhar romântico, né, para a vida. Como é que você tem encarado em meio a tantas coisas que a gente tem vivido? Eu, eu, eu acho assim que a música, ela devia voltar a ser olhada como na época do Iluminismo. O músico, o artista, é um ser iluminado que tem que estar separado da sociedade, preservado a sociedade teria que manter a arte, porque a arte dói. Criar a arte dói, entendeu? A gente, quando você o músico, o artista em si, ele carrega dores, ele carrega dores para construir arte, entendeu? E isso são blindagens que nós fazemos na vida, no nosso dia a dia, que se o artista fizer isso, ele vira nada, ele vira um empresário. Ele não dá conta. Então, essa é uma coisa que eu penso da arte. Ao mesmo tempo, eu penso que a filosofia, nós estamos vivendo num momento hoje que, na verdade, é o seguinte, nós estamos muito além do que o momento que a gente está vivendo. Então, eu vejo, por exemplo, vamos pensar no campo da religião. Eu vejo lá que a única rede social que eu ainda tenho é o Twitter. Eu vejo lá no Twitter os chamados lacradores, né? São os pastores éticos, esses caras que pregam o discurso arrumadinho, parará, parará, dando pau naqueles que saca o cofre. Como filósofo e como pensador, para mim são todos iguais, porque eles vivem da mesma lã. Entendeu? E estão num nível de remuneração que é compatível com a realidade dos membros das suas comunidades. Entendeu? Então, eu gostaria muito de desafiar pelo menos 50 expoentes aí dos éticos, dos lacradores das redes sociais, desafiar qualquer um, mostrar uma receita menor que 10, 15, 20 salários mínimos. E que mora em periferia. Desafiaria. Mas a mesma coisa é que nós estamos hoje com uma falta de transparência. Eu acho que o grande problema hoje das instituições, das pessoas, é uma falta de honestidade. É assim, ó, se você está fazendo um trabalho filosófico, você não pode ganhar dinheiro.
entendeu? Se você está fazendo arte, ou se você está fazendo teologia, entendeu? Você não pode ganhar dinheiro. Então, eu crio toda uma rede para justificar isso. E aí, ela passa por tudo que você vai fazer tem que ter uma lente para tornar justificável o que você está fazendo. Você, olha, eu vou tocar em tal lugar. Pô, mas tudo isso, cara, não é, cara, é que eu tenho que pôr o instrumento, eu tenho que ter o Uber que vai levar lá, e aí o equipamento lá não dá, cara, e eu tenho seguro do instrumento, pô, desvia numa... Pô, mas... Pô, você vai tocar no Rio, pô, mas você tem que vir de avião, cara? Não, meu, vai de ônibus, cara, à noite, pô, economize dinheiro, pô, você é músico, cara. E assim também o pensador, e assim o professor, e assim todas as questões. Mas eu olho com muito bons olhos um novo mundo que virá. Primeiro, livre dessa herança do passado de uma ideologia bipartida, onde eu tenho uma elite e onde eu tenho uma classe trabalhadora. Falando assim, dentro do paradoxo político, por exemplo, sempre... Eu estava conversando esses dias com um amigo, e ele falando, pô, porque a gente, que nós que estamos nessa... Aí eu falo, cara, mas vamos lá. Se a gente, então, pegar esse grupo e subir a escada com esse grupo, ele vai deixar de sair daqui e vai fazer parte deste grupo chamado elite. E aí eu desmontei a minha base. E aí eu deixei de ser hegemonia. Então eu deixei de ter a grande revolução. E daí acabou tudo. E as coisas vão se desmontando a partir daí. Então eu acho que daqui vai chegar nós temos que, em vez de a gente ficar discutindo ideologia política ou filosófica, a gente deveria estar discutindo agora uma nova teoria geral de Estado, um novo modelo de Estado, uma sociedade do futuro, onde a gente possa integrar estas demandas que a gente está vivendo agora. Porque o mercado, assim dizendo, ele abarca tudo. Vou te dar um exemplo. O morro, a pessoa está no morro, não tem acesso ao lazer, e aí juntam duas caixas, juntam os negócios, começa um pancadão. Aí começa, vem para cá, cada um traz sua cerveja, cada um traz sua bebida, a música é livre, começa aquele grande encontro e vira o funk. Aí o mercado olha lá para cima e vê o funk, e vê o artista do funk, aí ele pega esse cara, traz pro asfalto, enlata o funk e vende de volta pro morro. Então, o que era de graça lá, vira produto aqui. Entendeu? O discurso lacrador, né? O discurso conservador, o discurso segregador, o discurso agregador, na verdade, são todos produtos de uma lógica de mercado. E que, com certeza, a próxima geração, as próximas décadas que vêm pela frente, vão ser totalmente diferentes, porque elas vão ver que não adianta você seguir o modelo europeu, onde a gente pensa que há justiça social, mas a justiça social não é feita com desenvolvimento, é feita penalizando o rico. Então, a sociedade europeia cria justiça social penalizando quem empreende. Não adianta, vão ver que o modelo americano, ultra desenvolvimentista, excesso de produtividade, como o modelo chinês, também causa caos social. Nós estamos com mais de 65% da população americana obesa. Vamos pensar, com o modelo de justiça, por exemplo, os Estados Unidos têm 5% da população mundial. Só que eles têm 1/4 dos presos do mundo. Então, aqui nos Estados Unidos a justiça funciona. Mas eu tenho 1 a cada 4 presos no mundo estão nos Estados Unidos, então a justiça
que não está recuperando essas pessoas. Sim, justamente. Só está aprendendo, mas não está recuperando. Vamos pensar o seguinte, eu sou contra a prisão. Por quê? Vamos pensar, você já parou para pensar, Elias, que nós estamos em 2020 e nós estamos enjaulando pessoas que nem bicho em zoológico há 4 milênios? Será que nesses 4 milênios nós não arrumamos uma outra solução para a sociedade que não seja errar, coloca na jaula, só libera para comer? Pois é. Entendeu? Então, a nova sociedade que vem por aí, ela não vai querer gente presa. Entendeu? Porque ela sabe que isso só gera custo e mal. Entendeu? Ela não vai querer segregar, discriminar, excluir, porque ela exclui a si mesma. Eu tive conversando com um amigo há alguns dias atrás, e ele falou para mim assim, eu tô tomando esse café com você porque eu tô com uma coisa aqui na minha cabeça que não me deixa quieto. Eu agora sou CFO de um banco internacional, agora não, já faz alguns anos. Moro onde eu quero, tenho o carro que eu quero, viajo para onde eu quero, tenho uma boa reserva para minha vida. É sério que é isso que é a vida? E essa é uma lógica que vem desde a filosofia socrática. Qual é o conjunto que vai trazer, que vai transformar esse homem num homem feliz? Né? Como que a gente pode se libertar do estigma do Poe, do Edgar Allan Poe, que eu preciso ter mais infelicidade do que felicidade? Entendeu? Como que nós estamos nos preparando? Você já parou para pensar que nós vamos viver mais de 100 anos? Pois é. Eu nunca parei para pensar se eu vou chegar. Vai. Agora nós estamos usando fígado de porco, então já estamos fazendo transplante, coração de porco, e agora nós estamos dissecando alguns órgãos de animais, usando a nossa célula-tronco e transformando em novos órgãos para os humanos. E fora a medicina, médicos, tratamentos, todas as coisas que vão vir aí. Nós estamos vivendo muito mais. Meu pai está com 87 anos, anda de bicicleta e daí por diante. Antigamente, você olhava uma pessoa com 40 anos, era um velho. Só que o que nós vamos fazer com a nossa maturidade? O que nós vamos fazer com esses anos a mais que a gente não está preparado para viver? Até porque trazemos como herança ainda modelos que são, né, o que você está dizendo. Como é que a gente agora vai ajudar? Quer dizer, a gente não. Talvez a gente veja por conta de viver mais, que é verdade, lógico, a gente sabe que temos vivido mais, né? A vida está sendo maior mesmo das pessoas. Então, mas o que vai agregar, né? Será que a gente está aberto a aprender com os novos? Será que a gente não vem daquela tradição de, não, isso aí ainda não vai entender o que é a vida. Se a gente continuar com essa cabeça, a gente não evolui, né? Mas ainda bem que a nova geração, ou as novas gerações, não são reféns da gente para isso, né? Amém. Porque, ainda bem que não são reféns da gente, porque isso vai de encontro, Jonatas. Por exemplo, você falou que nem seu amigo, pô, sério que é isso? Nesse sério que é isso, muitas coisas se aproveitaram para tentar trazer felicidade para as pessoas, seja uma dessas coisas a própria religião, de uma maneira que foi completamente deturpada e cada lugar puxa a sardinha para o seu lado, cada ministério que surge, um monte de coisa, com vários pensamentos que vão levando numas de trazer a felicidade, né? Como você até falou agora há pouco, poxa, se você ficar usando muito dinheiro, que é uma herança, né, dessa tradição católica, pô, muito dinheiro, vai para o inferno, não sei o que tem lá, o cara que, né, aquela coisa que a gente vê numa tradição boba dessa, a gente abriu os olhos, mas tem muitas pessoas que ainda pensam assim, que se apoiam nesse quesito religião, e nem estou dizendo que não é legal, sei lá, cada um, né, vive do jeito que quer, mas eu acho que esses
esses pequenos pensamentos, ou o jeito que a gente tem, que para a gente não é pequeno, ainda a gente tem essa herança, para a gente ser legal, são muletas, essas gerações não terão, né? Agora, como é que a gente vai conviver com isso? Porque eu sinto nós estamos já numa quebra do antigo para o novo. E a gente não está com tanta idade assim. Mas a gente está bem na quebra. A gente é analógico, como uma vez a gente conversou lá na Campus Salles, né? O professor falou, velho, você não é digital, você é analógico, você não vai pensar como... E a gente está nessa quebra. Só que a coisa é mais profunda, né? É isso que eu penso. Como é que a gente vai lidar com isso? Será que a gente vai ser só mais um? O desconcerto que eu penso em alguns desconcertos do mundo. Por exemplo, nós estamos vivendo agora a implantação da LGPD, né, da Lei de Proteção e Guarda de Dados. E aí o que eu tenho analisado? Quem está fazendo esta lei? Só velho. O que esses caras entendem disso? Só velho. Aí eu fico pensando, esse cara que está fazendo essa lei, eu fico pensando, a primeira coisa que me vem à mente, proteção, manutenção e guarda de dados. Ou seja, esse cara está pensando que ele vai pôr esses dados numa caixa, vai guardar num cofre, e só quem tem o segredo que abre isso. Ele não pensa em Big Data, em blockchain, em nuvem, não pensa em nada disso. Ele tem uma secretária para abrir o e-mail dele. E é ele que está lá promulgando as leis. Pois é. Quem está nos palanques falando sobre ideologia, quer seja conservadora ou quer seja progressista ou de esquerda? Velho, só velho. E contando isso, e eu escuto toda hora lá, você pode ver que o discurso é o mesmo. Os progressistas dizendo fora a ditadura e os conservadores dizendo que saudade da ditadura. Todos eles falando da década de 60, década de 70. Para, entendeu? Gente, nós estamos vivendo o mundo, não é mais nada disso, entendeu? Hoje as coisas mudam do dia para a noite, de um minuto para minuto, e quem está fazendo isso? Os velhos em cima do palanque. E olha, eu não estou dizendo para não abrir mão das sabedorias dos antigos, da construção que nós fizemos, não subir, que deixar de subir em cima desses gigantes para olhar mais longe. Não estou falando disso. Eu estou falando que o Jung tem uma figura muito, muito sábia, que ele fala que é o guerreiro, o rei e o sábio. Hora do guerreiro, hora do rei e hora do sábio. E ele desenha um arquétipo baseado nessas três figuras. E o que eu vejo que está acontecendo, o sábio quer ser guerreiro. Entendeu? E assim, sem assim, ideologia, sem falar com nenhuma aliança política, porque eu sou anarquista, eu sou contra qualquer tipo de governo. Mas eu assisti o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falando outro dia, e falando para ele assim, e perguntaram para ele, presidente, você não acha que haveria necessidade da construção de uma base progressista para a gente atravessar esse momento, e você, o presidente Lula, teria um papel super importante nisso? Aí ele virou e falou assim, gente, eu posso falar com toda sinceridade? Para! Eu tô com 87 anos de idade. Cabe para mim, para o Lula, sentar atrás da mesa, escrever artigos, discutir com pessoas, poder colaborar com a nossa sabedoria, com a nossa experiência. Agora, operar essa mudança já foi. Nós não temos que estar. Nós não temos. Eu não tenho mais energia para estar fazendo palestra nos lugares falando sobre as conjunturas. Faço aqui uma coisa ou outra. E eu achei isso super, super, super o papel do sábio, né? E eu fico pensando na cultura oriental. Aquele monge velho, o sábio senta, todo mundo senta em volta, ele fala o que ele tem que falar,
E ponto. É a sua sabedoria, né? Não é um debate. E o que eu vejo é o seguinte, o rei querendo fazer papel de sábio, o sábio querendo fazer papel de guerreiro, e o guerreiro querendo ser sábio, que é o pior É, de tudo. é. Então, o que eu penso assim, que a desconstrução da nossa sociedade, neste momento, está baseada numa inversão total de papéis, de um desespero, de uma angústia em termos de ansiedade, em que tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu não posso deixar de dar minha opinião. Entendeu? Eu falo sempre para a Rose isso. Toda vez que eu dou uma opinião numa rede social, eu me arrependo. Eu acho que a gente perdeu esse time. Hoje de manhã eu fazia uma análise com outros colegas, dizendo o seguinte: se você abrir as redes sociais hoje, é um muro de lamentações. Então, a Volkswagen vai lá e coloca a propaganda de um carro novo. Entra um cara embaixo e fala assim: eu comprei um carro da Volkswagen e não fui atendido, foi uma porcaria. O outro, meu pneu furou. É mesmo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí entra um lá, pô, eu gosto de Volkswagen, só toma paulada. É exatamente. Só toma paulada. E aí, eu fico pensando que, na verdade, há tanto desejo de uma expressão, de expressar através de palavras, ou, não importa como, essa violência que está na sociedade, que é o que a gente tem visto hoje nas redes sociais, na internet, nos noticiários de TV, no debate do Joe Biden com o Trump, e nas dinâmicas do governo, e nas dinâmicas das empresas, e piorou na dinâmica das famílias. Entendeu? Porque as famílias agora estão separadas entre os conservadores e os progressistas. Entendeu? Outro dia eu li uma frase que dizia assim: para concordar com isso, só se a pessoa for rica ou burro. Se você não é rico, desculpe. Aí fiquei pensando, falei, que desnecessário, que desnecessário. E assim, para não me alongar muito, quando a gente abre a Forbes, né, que é a Forbes do mês passado, e descobre que uma das 100 pessoas mais influentes do mundo é o Lucas Neto, parou tudo. Parou. Vamos lembrar de uma música maravilhosa do Zé Rodrigues que expressa muito. Zé Rodrigues, essa música é, na verdade, do Silvio Brito. Para o mundo que eu quero descer. Cara, eu tô até risada. Eu não sei se eu dou risada. Porque, assim, cara, se para mim, que não sou um filósofo, mas a gente tem essa veia artística, a gente sente mais as coisas, como a gente falou, velho. Eu imagino para você, com todo esse conhecimento que você tem, com todo esse lance legal que você tem de olhar neutro, mas ter a sua opinião, né? Olhar neutro, não de apontar, não. Você sabe o que está acontecendo em ambos os lados, você sabe o que dá certo aqui, o que está ali na sua ótica. É um cara extremamente maduro ao ponto de também procurar olhar pela ótica do outro, tal, para entender, mas, ou seja, não é um cara radical, mas com conhecimento absurdo. Cara, como viver num momento desse que eu acho que está todo mundo muito na ânsia do desejo de falar, como você mesmo falou, está todo mundo querendo expressar a sua opinião. Eu acho que a gente também virou um bando de menino chorão, mimado, que se, eu comprei, dando o exemplo que você falou, o carro da Volkswagen e ele não foi legal para mim, eu vou falar mal da Volkswagen, sabe? Assim, eu acho que está muito isso. E como você falou do outro, se você não é rico, né? Desculpe, você não vai entender. Sente casos de nego hoje em dia debater pela rede social e o outro mostrar que ele tem um jatinho. Cara, isso é um exemplo da cabeça pequena e de que o dinheiro não te traz cultura, não te traz conhecimento, a não ser que você corra atrás de fazer isso. Sim, sim. E assim, e de qual dinheiro que nós estamos falando?
Eu lembro que um dia, as pessoas acham, quando eu falo que eu sou corintiano, os caras não gostam muito, mas, mas ninguém acredita que eu assisto novela e leio caras. E nem Henri Claire. Mas eu leio. E aí, e Tititi também, para saber a novela, as fofocas. E aí, um dia eu lembro que eu estava terminando o mestrado, e aí nós chegamos, volta às aulas, depois das férias. E aí eu encontrei com os amigos, estamos lá, aí um amigo falou para mim assim, cara, meu, não li nada nessas férias, cara, não consegui nem ler 600 páginas. Eu boto, cara, eu tô ali, tô com 4.500 livros na minha biblioteca e tô fazendo agora uma mudança lá para pôr mais livro. Ah, então, cara, eu escrevi um artigo, mandei um artigo para tal lugar, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando e falei, cara, é exatamente a mesma conversa da roda do charuto, onde o cara falando, cara, eu troquei minha Porsche Cayenne agora, mas, cara, ela não tá acelerando muito. Cara, meu, nessas férias eu tinha planejado ir para as Ilhas Seychelles, depois dar uma passada no Caribe, mas nem consegui. Ou seja, de qual dinheiro que nós estamos falando? Essa coisa do conhecimento, do acúmulo do conhecimento, também está na mesma lógica de mercado. Então, se você não leu tal autor, você está por fora, cara. Você não está no clã dos acadêmicos, não está no clã dos sábios. E aí tem um autor que eu pesquiso desde a graduação, que é o Antonio Gramsci, que é um pensador italiano, que ele fala um pouco sobre a intelectualidade orgânica, né? Que é a sabedoria da natureza da pessoa que ela vai desenvolvendo fazendo cadeira, que ela vai desenvolvendo conversando com as pessoas e daí por diante. Meu pai está com 87 anos, ele tem uma capacidade muito peculiar. Ele para assim na rua e ele fala assim, tá vendo aquele cara ali, Jonas? Advogado. Aquele ali, ó, contador, professor, mecânico, ó, cara de metalúrgico. Erra uma em 10. Caramba! Ele é um observador, assim, absurdo. Absurdo. Então, vamos pensar que meu pai fala e escreve japonês e russo e aprendeu sozinho. Entendeu? E sem contar que é um violonista, assim, violonista clássico, estudou com Dilermando Reis, teve aula com o Sávio, entendeu? E a minha irmã, e eu tenho uma irmã, que é professora de música, que tem uma escola de música, e é cantora também, ela canta no Alegro, no Coral Alegro, e, e o marido dela também é baterista, e ela aprendeu com meu pai ensinava música lá. Eu aprendi acorde, né? Eu falei assim, vou por aqui. Meu pai falava assim, não, vamos treinar para você prestar exame na Escola de Música e Arte Dramática de São Paulo. E aí eu falei, então, Não vai rolar. eu tô querendo ficar com a pureza da resposta das crianças. E, e aí, então, meu pai sempre fala assim, que a gente aprende da observação. E ele sempre falava pra gente assim, olha, Jonatas, dinheiro você vai ter e não ter, títulos você vai ter e não ter, mas conhecimento você pode sempre ter. Porque existem milhões e milhões de formas de você adquirir conhecimento. Então, quando o conhecimento também se transforma em produto, e aí ele vira um produto como outro qualquer, como a beleza, né? Como a arte do jogador de futebol, do músico, ou do banqueiro, entendeu? Ou do emergente, do lacrador, do pastor top, que é aquele que, meu, você é muito top, cara, é o padre top, entendeu? Por quê? Isso tudo virou moeda. É uma moeda. Então, como que eu lido hoje?
eu lido isso com um termo, com uma frase bem legal da Bíblia. E cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. E olhando o outro como olha a si mesmo. Tem uma frase bem interessante do Lutero que ele fala: nós somos pequenos cristos, nós somos cristão, significa pequeno Cristo. Então, se nós somos cristãos, ou seja, se nós somos pequenos cristos, nós somos Deus em movimento. Eu sou o movimento de Deus. Se eu acredito que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, então qual que é a minha natureza? A minha natureza é como? É ostentar? Qual que é a minha natureza? Qual que é o meu olhar? O meu olhar é sempre... Tem uma música bem legal, que é do Benegão e os Sintonizadores da Frequência. Que é um músico. Ele tem uma música que chama Esta é para tocar no baile. E ele fala nessa música assim: essa é para todos aqueles que de alguma microforma fazem alguma microcoisa para que algo no seu micro-universo mude. É isso que eu acho que a vida é isso. O que eu posso fazer no meu micro-universo? Essa é o tomo, assim, que eu acho que regiria uma sociedade do futuro. A sociedade do futuro é uma sociedade onde o princípio quântico, a lógica quântica, me transcende de mim mesmo e me traz sempre dentro do outro, e dentro do outro, e dentro do outro, e dentro do outro. E aí, não cabe a não ética, não cabe a mentira, não cabe o mal, entendeu? Não cabe o prejuízo e também não cabe você viver, entendeu? De maneira que você não possa também colaborar para que outros vivam melhor. Entendeu? Outro dia eu li uma crítica do Juca Kfouri, se eu não me engano, falando sobre a avareza dos ricos. E ele dizia que achava um absurdo aquele cara do Yahoo, se eu não me engano, que doou $500 milhões, doou 500 milhões de dólares para uma fundação, sendo que ele tem uma fortuna de 21 bilhões de dólares. Se ele desse 2 ou desse 3, o que ia mudar isso para ele? E aí, a única pergunta que veio na minha mente é: ele já teve 21 bilhões de dólares para saber o que é doar 500 milhões de dólares? A gente está sempre analisando sobre a nossa ótica a lógica do outro. E que quando na antroposofia do Rudolf Steiner, essa é a grande sacada dele. Ele fala assim: o grande problema do conceito da teologia é que ela tenta interpretar Deus, ou seja, é o ser criado tentando interpretar o Criador, em vez de deixar o Criador interpretar o criado, que é o princípio fundamental da antroposofia, né? Então, acho que passa por aí. A gente permitir ser lido. Ser mais lido do que ler os outros. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Impressionante. É uma aula, tudo isso que você está falando. É totalmente verdade. Eu parto do mesmo pensamento. Eu acho que é por aí, Jonatas. Mas como colocar isso, né? Você tem essa maneira de analisar, de olhar para a vida, assim como outras pessoas também, né? Como a gente se encaixotar, né? Porque, querendo ou não, a gente vai sendo levado pelo dia a dia, a gente tem mesmo isso em mente, sabe? Essa maneira de, poxa, eu tenho que me ater a essa conduta aqui, porque eu acho que é legal, para eu somar na vida do outro, como é que, né? Pode ser. Como que a gente consegue colocar isso em prática? É uma pergunta até meio boba, mas que é pertinente nesse momento. Como a gente consegue colocar isso em prática ou tenta passar isso para as pessoas no momento em que elas estão cada vez mais distantes disso? Olha, acho que posso resumir em uma linha. Com valores e sem culpa.
Porque, sabe aquela... Não tem uma música do Gonzaguinha que fala que ele sente o peso do mundo sobre os seus ombros. E eu sei o quanto ele geme. Eu sei o quanto ele berra. Pois ele tem uma alma que ama, né? Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. E ele fala, é triste ver esse homem, guerreiro, menino, com essa quantidade de peso diante do ombro dele. Então, eu acho que uma das coisas que a sociedade mais nos impôs é isso. São pesos que a gente não pode carregar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que entender em que lugar que a gente está, que é, e aí o Jung diz que é um trabalho para uma vida toda, né? E é mesmo um trabalho para uma vida toda. E, ao mesmo tempo, entender, no começo da conversa nós falamos sobre isso, os nossos pais foram os melhores pais que eles achavam que eles podiam ser, assim como a gente. Mas você acha que podia ser melhor. E isso gera uma culpa. Então, às vezes a gente fala assim que essa não culpa, ela é irmã gêmea da irresponsabilidade, e não é verdade. Eu acho que a gente tem que... eu acho fantástico quando Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, lança esse peso em cima de mim e carregue um fardo leve. Leve. E eu acho que a libertação do evangelho e esse olhar que transcende a nossa natureza e nos torna verdadeiramente seres espirituais é a nossa capacidade de nos entender dentro do universo que a gente está. Porque se a gente olhar para um lado, você vira um tirano. E se você olhar pelo outro lado, você é atropelado pela sociedade, é atropelado pela igreja, é atropelado pela fé, entendeu? É atropelado por tudo. Ontem, nós infelizmente perdemos o criador da Mafalda, né? E tem um quadrinho da Mafalda muito interessante, que ela tá falando com um religioso. E aí tem a cruz. E ela vai sentindo o peso, de repente a cruz cai e maceta ela. E essa é um conceito do Freud, né? Que o Freud diz o seguinte, que ninguém deve ser cristão. Por quê? O cristão pega uma pessoa no seu momento de fragilidade e diz para essa pessoa que o problema dessa dor é a ausência de Cristo. E essa pessoa toma um primeiro impacto. Aí no outro dia ela vem e fala a mesma coisa. E cada vez que essa pessoa está fragilizada, ela fala, tá vendo? É falta de Cristo. E aí essa pessoa, no momento, ela entende que é a falta de Cristo e vem para Cristo. E nesse momento, a igreja impõe tantas etapas para ela chegar a Cristo, que a escravidão dela para chegar a Cristo era menor que a escravidão dela com a dor que ela sentia. E é verdade. Tava melhor lá. Tava menos pesado lá. Tava menos pesado lá. Porque é muito louco, né? Você sempre encontra muito peso, né? Nesse quesito. É muito doido. Eu não sei se a sociedade precisa desses heróis que sejam mortos, e nessa encaixa Cristo, né? Que não é diferente, né? Da história dele vieram desenvolvendo mais coisas também com esse perfil. Não estou aqui menosprezando nem diminuindo. É só um paralelo para dizer a gente precisa de heróis que sejam mortos por nós, né? Para a gente poder, sei lá, tentar enxergar como o inatingível, e sendo que é atingível, né? Para mim, aquele Sermão da Montanha é um exemplo típico que ele mostra, meu, vocês não vão chegar a fazer isso que eu estou dizendo, e mesmo assim, meu amor é incondicional por vocês, porque ali não é para ver, não é uma... Eu entendo que ali não é uma cartilha para a gente seguir. Ali é muito mais profundo. Ali é ele dizendo, é assim, mas é profundo.
tudo, não são só os 10 mandamentos, são eles a mais aprofundados. Quer dizer, para a gente chegar nesse nível, acho muito difícil. A gente está falando de coisas que só em um dos mandamentos, que era lei até na época que nós estamos falando, um deles já resolveria todo o resto que vai de encontro com o que você falou. Poxa, então deixa eu me colocar no lugar do próximo, deixa eu olhar para ele como olho para mim, que é o amor. E é muito simples, a gente não tem nem isso. A gente tem tanto pepino e precisa desses pesos para a gente achar que vai ser mais leve. Na verdade, é mais pesado. A gente gosta de amarras e de pesos. Nós temos, primeiro que a gente tem muita dificuldade de aceitar o nosso primal. Tenha uma hora que nós somos tipo aquele filme do Alien. De repente, o Jonathan está falando e aquele alien sai de dentro da garganta do cara e consome tudo que está em volta. E tem hora que nós somos como anjos, trazendo uma palavra de amor, de afeto, de cuidado com alguém. Então, nós temos um pouco de dificuldade para conseguir aceitar esse nosso primal. Ao mesmo tempo, eu tenho 3 pontos assim no Evangelho de Jesus que me marcam muito. Primeiro, é que Jesus fala assim, olha, os que são meus me conhecem e eu os conheço. O segundo é quando ele diz, fica tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus mostra ao coração do homem que os caminhos dele são maus. Não é uma catequese. É uma metanoia. E depois é aquele início quase místico do livro de João. No princípio era a palavra, era a voz. A voz estava com Deus e a voz era Deus. Tudo por ela foi feito e sem ele nada do que foi feito seria. Porque é um trecho totalmente louco, né? Porque ele vem falando de uma coisa totalmente mística, e depois ele fala, então, havia um homem chamado João, ele sai do A para o B, assim, como se nada tivesse acontecido. Mas eu acho que é justo que há um corte ali mesmo, é um corte fantástico. E é um corte desse vazio, que não é um signo, ele não é interpretável. Entendeu? Tem um texto bem legal no livro do Enigma da Graça do Caio, que ele está falando dos amigos de Jó ali, né? E o jovem vem e detona o Jó, e o Jó não aguenta mais, o Jó tá cansado, tá de saco cheio de todo mundo só dar paulada, querendo explicar por que ele sofre. E o Caio fala uma coisa fantástica, que é ótimo pra gente ler isso aí, só que a gente tem que lembrar primeiro que o Jó não leu o livro de Jó. Ele era o protagonista da história. Ele não leu que o diabo chegou lá e falou, então, Deus, tá tudo... Diabo, de onde você vem? Eu tô rodando a terra aí. Então, você viu Jó? Vi, porque você dá um monte de boi pra ele. E Jó não tá escutando nada disso. Jó tá fazendo tudo certinho e só tá tomando fubecada. E aí, ele fala assim, e aí no meio do redemoinho, ou seja, no vazio, que o centro do redemoinho é um silêncio absoluto, né, do ciclone, é aquele silêncio absoluto, que é ali aonde está a resposta, a palavra, só que é uma palavra que ninguém pode escutar, porque é o vazio, é o sopro. E aí o Caio brilhantemente ele escreve, e neste momento em que Deus falou com Jó, lembremos que em conversa de Jó com Deus, quem for sábio que se cale. Oh, meu Deus do céu, e é isso mesmo, né? Não tem o que... Nossa! Não, e o duro é que você até falou do Caio, como pessoa que eu admiro demais, até o Carlos Bregantin teve comigo também fazendo bate-papo, que é outro ser brilhante, né?
querido Brega. Mas um dia o Caio respondeu uma pergunta que mandaram para ele, que até eu fiquei com pergunta, porque é uma pergunta que não se faz. Só quem tiver, sei lá, querendo aprender ainda muito, né, no início da coisa, e também é válido, porque, né, quer aprender tem que perguntar, não tem jeito. Mas ele falou assim, poxa, aonde que valeu a pena para Jó a história dele? O cara leu a Bíblia e perguntou isso para ele. Porque ele só sofreu. O cara falou, poxa, mas você está me fazendo essa pergunta? Porque é um tipo de coisa que não porque realmente é muito profundo. E aí, realmente, lendo o livro de Jó, é melhor que você só leia e leia. E se der para entender, agradeça a Deus. Eu assisti uma vez uma palestra de um pastor, e devia ter umas 250 pessoas no auditório, ele fazendo uma palestra sobre o livro de Jó. E aí, chega no final do livro, ele falando sobre a retomada, né? Tudo que ele teve multiplicado e daí por diante. E aí, eu queria abrir para perguntas, parará, parará. Uma pessoa levantou a mão assim e falou: olha, tudo maravilhoso. Mas para quem já perdeu um filho como eu, 10 novos filhos não vão me devolver o filho que eu perdi. Então essa recompensa de Deus aí não sei se funciona não. Acabou com a palestra do cara, porque a gente não, porque quando a gente parte desse fundamento que a recompensa, o que você teve depois foi maior do que você teve primeiro, você desmonta a relação, né? Que é justamente esse enigma. É o enigma. E é algo tão profundo, você vê, quando o Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, ele partiu do livro de Jobs, do livro de Jó. Entendeu? E ele é muito, eu acho que o princípio do Leviatã, ele é muito para os nossos dias, né? A gente tem um homem que quer decidir qual é o limite do seu direito, e aí ele decide que o limite desse direito é a sua própria vida. Então, pensando em preservar minha própria vida, eu posso presumir que o meu vizinho possa vir a me matar, então eu vou lá e mato ele primeiro, porque eu estou me autopreservando. E que o Hobbes vai chamar da guerra de todos contra todos, né? E aí acham-se um princípio. Todos nós vamos abrir mão de um pedacinho do nosso direito, vamos transferir esse direito para um soberano, e ele vai definir quais são os limites de justiça. E aí o Kant vem falar mais para frente, no Moral e Dogmas, ele fala assim, pois é, a gente luta para se livrar do opressor e depois vota no próximo opressor. E depois elegemos o nosso próprio opressor. É atual demais, né? É atual demais. Você vê como a gente roda e cai na mesma coisa. A gente mesmo cria um monte de cadeias para a gente mesmo, né? Como você mesmo disse. Cara, isso é descomunal. Como o ser humano precisa de um líder, sendo que não dizendo que cada um de nós pode ser o seu próprio líder no sentido de as minhas leis e tal, não, mas nós somos livres, né? A gente não precisa ter essa coisa toda de um sistema definido, né? E indo para o lado espiritual e até religioso, como, né? É pior ainda, a gente ainda está precisando de alguém orando por nós e dizendo que a gente foi curado, sendo que a gente tem uma conexão direta com Deus, em nome de Jesus. Né? Sim, sim, sim. Hoje, eu acho que nós vamos virar uma página e nós vamos separar a espiritualidade da igreja institucional. E a igreja institucional vai conter a espiritualidade, mas ela não vai ser proprietária da espiritualidade. E nós vamos poder participar da igreja como nós participamos de um clube de serviço. Então, como você pertence ao Rotary, ou você pertence ao Clube Paineiras, ou você pertence ao Clube Pinheiros, você também pertence ao clube, à igreja que você entende que
tem um relacionamento legal com as pessoas, que a estrutura é boa. Essa estrutura vai cobrar um preço definido. Ó, a mensalidade para ser membro dessa igreja é tanto. Mas se eu quiser dar mais, tem todas as instituições aqui, ó, que a gente tem cooperação, doa direto lá. Para esta prestação de serviço aqui, o preço é esse. E todo mundo vai ter uma relação democrática com a igreja. Porque eu acho um dos maiores enganos que existe na igreja é quem pode mais dar mais, quem pode menos dar menos, porque isso não existe. Porque R$100 para quem ganha R$1.000 não é a mesma coisa de R$1.000 para quem ganha 10 mil. Quem ganha 10 e fica com 9 é uma coisa, quem ganha 1.000 e fica com 900 é outra coisa totalmente diferente. Então essas realidades, eu penso que nós vamos chegar no momento e falar assim, pô, cara, eu pertenço à igreja tal. E aí, você vai ser membro aqui? Vou. Então tá bom, olha só. A nossa taxa de manutenção aqui desse clube é X. Com isso, você tem acesso a um aconselhamento quando você precisa, você tem a visita do hospital, o ofício fúnebre, todas as coisas que envolvem. Conversa com o psicopedagogo quando seu filho precisa, porque 90% das coisas que acontecem na igreja é coisa de psicólogo, não é coisa de pastor. E então, quando nós vamos ter no futuro essa relação mais transparente, e eu acho totalmente legítima, porque aí as estruturas terão donos e aí tá tudo bem, cara. Qual que é o problema dele ser dono da sua própria igreja? Nenhum problema, entendeu? O problema é quando ele pede para Deus e tá pedindo para si mesmo, entendeu? Uma parte tá pedindo para si mesmo, porque dá um suporte para tudo aquilo. E precisa de toda uma mística. E precisa também, chega uma hora que você passa de um número X de pessoas para cima, que se acomodaram com um certo discurso, e você precisa ser revelação daquele discurso o tempo todo. E criando fatos novos, entendeu? E quando você é reconhecido por outras bases, que não é aquela igreja, a pessoa se sente ainda mais forte. E daí por diante. Então, eu acho que nós vamos ultrapassar isso. Nós vamos ultrapassar isso e a espiritualidade vai transcender. A igreja vai conter o culto, as celebrações de maneira livre, mas ela vai ter seus mantenedores que serão sócios dessa instituição, que manterão isso como qualquer outra empresa. Porque hoje só falta um pouco de honestidade para a gente entender que qual o fim, qual o primeiro objetivo de uma instituição religiosa? É Deus? Não. É a sua própria sobrevivência. Ela precisa pagar o aluguel, construir o prédio, acender a luz, sustentar as pessoas, pagar o telefone, a internet, os aparelhos, os equipamentos, música, tudo. Então, o primeiro objetivo de uma igreja é a sua autossobrevivência. Depois, é organizar o grupo social com o qual ela fala e modelar o discurso a esse público. E, em terceiro, falar de Jesus. O produto que unifica tudo isso é a palavra de Deus, é a Bíblia, é Jesus. A mesma coisa o Estado. Sim. O primeiro objetivo do Estado é o povo? Não, é a sua autopreservação, é a sua autossustentação, entendeu? Vimos agora, estamos fazendo mudanças. E nós estamos... Olha, nós vamos fazer a mudança administrativa agora, mas o legislativo, o executivo, o judiciário, os promotores, não sei o que, estão fora, viu? Esses aí continuam. Por quê? É a autopreservação. O Estado é a empresa deles. E os políticos também são profissionais que têm que se manter, a profissão dele é aquela, e ele tem que manter aquele discurso para sustentar essa instituição. E as ONGs? Também. Entendeu? Ela primeiro tem que se preservar e depois ela vai cuidar dos outros. Quando a gente passar a olhar isso com honestidade e sem esse olhar amarrado do século passado, de que se tiver dinheiro envolvido nisso é do diabo, nós vamos ser livres. Nós vamos ser livres. Então, a igreja é aquela ali, ó. Eu pago ali, ó. Eu sou membro lá, ó. Eu tenho
tá, e é isso aí, entendeu? E essa transparência em todas essas instâncias que a gente vai viver agora, começa a libertar o homem de ter um discurso. Um dia eu parei de pregar. Eu não sou das melhores pessoas desse mundo, não. Eu sou um cara encrencado, eu sou um cara assim, meio zoado. Um dia eu acordei de manhã e fiz a seguinte avaliação: o que de além do que eu já passei, eu estou passando hoje? Qualquer uma dessas pessoas fala a mesma coisa do que eu estou falando, tem isso dentro de si, tão meu. Então acho que tô meio animando o auditório, porque eu estou falando uma coisa que as pessoas não precisam mais. E eu falei, bom dia, gente, hoje é o último, acabou. Vamos dar um tempo. Assim? Assim. O dia que a gente entender que é legal voltar, a gente volta. Agora, Mas isso é maravilhoso, ter essa capacidade de se autoanalisar e falar, poxa, eu estou dando algo novo, né? Eu estou rezando a cartilhinha, lendo a cartilha que já rolou. Até porque esse lance todo, sem querer cortar, tudo isso que você falou, de pensar na igreja como uma instituição mesmo, vai ser maravilhoso por N fatores. Cada um vai pertencer a uma tribo que se identifica. Com sim. isso, você tem liberdade, né? Não fica opressora, coisa tipo, olha, mas para você ser cristão, que é uma mentira, você tem que ser de tal jeito. Não, você não tem que ser de tal jeito. Você só tem que acreditar em Cristo e viver, né? Isso seria maravilhoso, mas quem dera todos tivessem essa capacidade que você tem de olhar e falar, não posso mais contribuir com algo agora, porque eu tô... E acreditar que Cristo é forte o suficiente para promover a mudança necessária. Sem dúvida alguma. Porque a questão é muito simples. A minha pergunta é se de fato se acredita em alguma coisa. Eu penso assim, se eu acredito em Deus e acredito que Ele está em mim, ou minimamente eu acredito que Ele está vendo todas as coisas. Se eu acreditasse que Jesus de fato estava sentado aqui, como que seria minha vida? Minha vida seria como eu sou? Não seria. Então, é sério que eu acredito? Eu acredito num totem. Assim, tô ferrado, cara. Aí eu pego aquele totem e trago pertinho de mim. Jesus, me salva, me ajuda. Eu preciso de ti. Agora, eu tô precisando fazer umas coisas aí que não são muito legais. Aí eu pego, escondo Jesus atrás do micro, falo, fica pra lá. Entendeu? Então, será que a gente tem um Deus mesmo que a gente acredita que fala assim, cara, eu quero viver desses valores? E eu lembro na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, teve um best-seller que rodou a igreja, que chamava Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Não sei se você lembra desse livro. E isso virou uma febre, pelo menos nas igrejas batistas, que era a igreja que eu frequento, era sempre aquilo, a gente falando um para os outros. Cara, se Jesus estivesse aqui, a gente estaria tendo essa conversa. Pô, se Jesus estivesse aqui, eu estaria contando essa história para essa pessoa. Eu estaria criando isso, eu estaria fazendo aquilo. E aí eu fico pensando como seria simples o mundo sob a lógica de Cristo. E como seria bonito o mundo sobre a lógica de Cristo. E não é uma coisa assim, vamos pensar que nós estamos falando de uma pessoa que dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós não estamos falando de Alexandre o Grande, nós não estamos falando de Nero, nós não estamos falando de Carlos Magno, nós estamos falando de se Jesus fosse brasileiro, ele teria nascido lá no rincão do Amapá, para aquelas quebradas lá.
E vamos pensar, porque lembra naquele aspecto lá de Jesus ali pregando? Pô, quem é esse cara aí? Mas esse cara não é o José, não é Jesus, filho de José, o carpinteiro? Aquele lá da Galileia? Aí o outro vira e fala, pois é, você acha que pode vir alguma coisa boa da Galileia? Era o nosso papo antigamente, né? Pô, aquele cara lá é baiano, meu. Lembra antigamente, na década de 70 ali, É, o imigrante nordestino era visto nas grandes metrópoles, né? Com discriminação. é, Eu lembro é. que existia na década de 70 escolas para as pessoas perderem o sotaque. Olha que absurdo, Olha né? isso. Então, Jesus é esse cara. E aí nós vamos pensar, a gente lê a Bíblia e pensa Israel. Ah, Israel, aquele negócio gigante, não sei o quê. Mas vamos pensar que Jerusalém era uma tribuzinha lá no meio do deserto, no canto, já arrebentada, dominada por Roma. E lá dentro, no rincão que é Galileia, Jesus junta 12 analfabetos e divide o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Há de se respeitar. Há de se respeitar. Bom, não precisa ser crente, não precisa ser cristão. Basta entender tudo isso que você vai respeitar. Vai respeitar. Não estamos falando de qualquer um. Não, 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 não. não tem como. Ele pegou, digamos assim, de uma maneira horrível falando, ele pegou exatamente o que seria quase a escória, né, bicho? Pô, o cara é um pescador. Pescador, pô, naquela época já era pior que hoje, digamos assim. Hoje tem cara instruído, tem. Pô, pega o outro que, sabe, não tinha uma projeção, não tinha um nada. O cara de mais escolaridade deles nem andou com eles, que foi Sim. Paulo, né? O restante não era isso tudo, E mesmo né? assim, Então, assim, mas ele escolheu assim, sabia. e mesmo assim há controvérsias que dizem o seguinte, que o letrado mesmo era Apolo, que Paulo tinha um Hum, treguinho mais ou pois menos, é, tem esse lance aí. é, entendeu? Dizem que o letrado mesmo era Apolo. Então, essa... E aí quando a gente vai olhar lá a divergência ariana, né? Quando estão lá aquele monte de sacerdote, aquele monte de estudiosos discutindo se Jesus era 100% Deus, ou se Jesus era 50% homem, 50% Deus, o que era, isso, aquilo, e aquela contenda entre os bispos. O que acontece ali? Chega um diácono com 1,50 m de altura, negro, chamado Atanásio, e diz: olha, Jesus era 100% Deus e 100% homem, porque só um Deus podia pagar como homem o preço do pecado de toda a humanidade. E essa é a teologia que prevalece até hoje, É verdade. que é a natureza da expiação de Deus através de Jesus Cristo e que nos dá neste espelhamento, lógico ou não, a possibilidade de tirar de nós todo esse peso que nós falamos no programa todo. Justamente. Tirando todo esse peso, lançando numa possibilidade real de um novo encontro, de um novo momento, de um novo mundo criado para nós em perfeição, entendeu? E que com certeza é nosso papel, sabendo da alegria de pertencer a Ele, ser o melhor possível para o nosso próximo. Ser o melhor possível pelo nosso próximo, uma vez que essa dor foi tirada das minhas costas. E tem um texto bem interessante do Kierkegaard que ele fala: quisera eu que o peso das costas também fosse tirado de dentro. Que é a nossa angústia. Que é a nossa angústia. Sem dúvida nenhuma. Pô, Jonatas, é demais, cara, é demais. Eu só tenho a te agradecer.
Até um adendo que eu costumo brincar com o povo, que o povo fala assim, poxa, você é meio doido. Eu costumo dizer, você quer se achegar a Deus? Tira a espiritualidade da Bíblia e só leia para você ver. Se você colocar 1% no seu dia a dia de postura igual Cristo teve, você está perto de Deus, filho. Você não precisa de espírito, porque a espiritualidade te leva para um distante, né? Tipo, ah, não, mas ele é espiritual, eu não vou chegar nunca. Não, então tira tudo. Olha os atos dele, na vida dele, como homem que estava aqui. Põe pelo menos, sei lá, tenta alguma coisa igual, que você já vai estar bem pertinho de Deus. Você sabe, assim, uma pequena observação, tinha um professor na teologia, um velhinho, e assim, eu já fui muito legalista. Já fui muito legalista. Para mim, se o cara tomasse champanhe no Natal, não era crente. A graça, viu, Jonas? Aqui aqui é assim, ao vivo, a cores, ó. Eu desliguei, mas uma ligação que chegou para mim, mas eu retorno depois. Vamos lá, foi muito legalista. Aí eu era muito legalista. Aí eu conversando com ele, mas isso não pode, professor, mas isso não pode, professor, tá errado. Porque na Bíblia. Aí ele falou assim, ó, Jonatas, o dia que você entender que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus, você vai deixar de ser legalista. E um dia eu aprendi que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas não é tudo que Deus fez ou faz que vai estar na Bíblia. Sim. Deus opera o tempo todo, que nem diz lá no Greenleaf. Deus é bom o tempo todo. Achei maravilhosa aquela série. Para quem não é como a gente, que é nascido e criado nesse meio, eu tive pai pastor, aquela coisa, blá, 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 a gente sabe como é que funciona o backstage da coisa. Nada ali me deixou tão. Olha, eles pensam assim, não, é assim mesmo, é uma instituição, tem seus problemas, tem isso, tem aquilo, tem que pensar como negócio, mas ao mesmo tempo Deus está agindo na vida do cara, porque há momentos que a gente está assim mesmo, Jonathan. Tipo, eu não tenho mais o que fazer. Estou virando o bobo da corte, pulando no palco para alegrar alguém. Até que Deus fala com você de novo. Exatamente. E não é que a gente fala assim, ali parece ser condenável. Mas vamos lembrar lá da frase a conversa do Melancton com o Lutero, o Melancton, discípulo de Lutero, né? E naquele meio da reforma, aquela bagunça toda, chega uma hora e ele fala assim, vou orar. Aí ele ora a Deus e fala assim, ó, Deus, se você quiser uma igreja perfeita, você que tem que fazer, cara, eu não dou conta, não. Você mesmo que faça, porque eu não dou conta, não. Eu não dou conta. Não tem como a igreja ser perfeita, né? Com o ser humano não vai ser mesmo. Eu tenho um amigo nascido e criado na Assembleia de Deus. Tradicional. E aí, tradicional. E foi se afastando, e ele gosta de tomar uma. E de vez em quando ele passa um pouco da conta. E aí, quando ele passa da conta, ele fala assim: Jonas, Deus é bom, cara. Eu é que não presto. Eu falo, não tem teologia melhor. Não tem teologia melhor. Estava falando corretíssimo. Precisou só do querosene para poder saber a verdade. A gente aqui não presta mesmo. Mas, é tão engraçado isso, né, Jânio? Se a gente vê tantos costumes que não têm embasamento bíblico, mas que Deus operou na vida de pessoas simples para pregar, de pessoas que muitas vezes não tinham nem estudo, mas tinham o dom da palavra, Deus falava através deles. Isso é a beleza de servir a Deus, né? É uma coisa muito louca. E eu te agradeço do fundo do coração. Se deixar, a gente vai até amanhã falando. E eu adoro ouvir tudo que você fala, porque eu aprendo demais com você, você sabe disso. Eu só tenho a te agradecer por ter topado bater esse papo comigo. É um prazer imenso. E eu costumo perguntar isso para as pessoas. Um momento tão grande como esse, assim, de algo tão pequeno fazer o mundo inteiro praticamente parar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para a galera? Olha, eu deixo uma mensagem do ponto de vista institucional. Nós não somos tão livres quanto pensamos. Essa democracia, esse desejo de ir e vir, ele não é tão concreto assim como parece. E, em segundo lugar,
as pessoas estão morrendo. E isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Tem que ficar parado um pouco, mexe com a gente, porque o nosso espírito é ansioso. Ser tolhido de você, da ferramenta da execução, mexe com a gente. Ver um ente próximo ou um querido morrer e não termos uma vacina e não termos uma saída, que nós estamos 100 anos absorvendo a não cura do câncer e não conseguimos absorver. E então, quando a gente se depara assim com um momento como esse, a gente sempre para fazer uma reflexão. E o que eu acho que eu, Jonatas, tenho para mim? Eu não crio nenhuma expectativa de que seremos outros depois da pandemia. Nós vamos ser as mesmas pessoas, daqui a pouco a gente vai estar fazendo as mesmas coisas, entendeu? Ainda bem, entendeu? Mas que neste momento nós estamos vendo coisas que a gente não via, entendeu? Então, essa mudança que a gente sempre pensa que vai ter, ou agora vai ficar tudo no home, não sei o quê, pô, o Facebook acabou de alugar 3 lajes na Faria Lima para voltar todo mundo no presencial, entendeu? Ninguém substitui a conversa, ninguém substitui os insights do coletivo. Nós somos seres sociais e gregários. É claro que alguma coisa ou outra nós estamos fazendo aqui, ó, um bate-papo online, mas nada vai substituir um outro que a gente vai marcar presencial, com teclado, entendeu? Com conversa, entendeu? Com vinho, entendeu? Nada vai mudar. Então, eu acho que a gente não pode criar, ó, o mundo deu uma virada. Não. O mundo deu muitas viradas, entendeu? Deu muitas viradas. Quando surgiu o existencialismo, quando a teologia liberal nasceu, ela nasceu no fruto de que o homem, depois de uma grande guerra, ele tomou consciência de si mesmo e agora ele não precisa mais de Deus. Ele já definiu estruturas de autopreservação, ele já se compreendeu neste mundo e a importância de Deus ficou reduzida. Não foi aí que o Sartre escreveu Deus, a morte de Deus? E o que aconteceu depois? Tudo igual. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Entendeu? Nós somos seres humanos. Nós vamos voltar. De que jeito nós vamos voltar? Mas acho que com algumas questões que nós vamos tratar. Mas daqui a pouco vai estar todo mundo do mesmo jeito. Eu estava vendo com um amigo que estava me falando sobre o hábito da máscara, né? Ele falou, cara, agora toda pessoa que pegar uma gripe vai pôr uma máscara. Eu falei, cara, onde você vive, cara? Em Tóquio? Isso aqui não vai acontecer isso nunca. Vai ser igual, cara. Só que vai ser uma piada. Na hora que você espirrar na mesa, o cara fala, mas você não vai passar Covid não, hein? Vai ser Exatamente. uma piada. Entendeu? Então, mas o que eu penso? Eu penso que quando uma vida corre risco, quando a gente tem um fenômeno em que você vê que a mãe morre e não pode ter um acompanhante do lado, essas coisas servem para a gente entender a fragilidade da vida e, ao mesmo tempo, serve para entender que nós não somos tão evoluídos assim como a gente pensa que é. Entendeu? Ah, vai surgir a vacina, daqui a pouco a Covid está que nem a H1N1.
Eu peguei H1N1, fiquei isolado, e aí passei para a Rose ainda, ela ficam nós dois isolados, tinha que passar comida por debaixo da porta, aquela coisa toda, tomamos remédio, aí curou tudo. Mas eu acho assim que tem uma coisa nesse Covid que me impressiona. Um amigo meu teve numa reunião, ele com mais 18 pessoas. Uma pessoa estava com Covid. Todo mundo pegou. Você viu, agora teve a posse do ministro do Supremo Tribunal. Um estava com Covid e logo 20 pegaram. Então, a capacidade de contaminação é muito alta. Então, embora a gente tenha que tocar nossa vida, não vamos nós ser o agente de morte para uma outra pessoa. Você pode estar sintomático. Põe uma máscara, se preserva, mantém o distanciamento social, não precisa parar a tua vida, mas toma um certo cuidado, porque você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Então é uma questão de humanidade. Mas eu tenho bastante esperança que nós no Brasil não vamos ter a segunda onda. Conforme for acabando essa primeira onda, já vai chegar a vacina e senão nós vamos começar a fazer comboio para a Rússia e para a China para tomar vacina. Turismo na Rússia e na China para tomar vacina de Covid. Vai ser bom. A moeda lá tá mais baixa, dá para correr lá. Não é? Não, mas sem dúvida, é uma coisa séria o que você falou. Realmente ter noção, né, de não atrapalhar a vida do próximo, mas é realmente uma coisa que eu também acredito que nós não seremos diferentes. Nós teremos passado por mais uma experiência. Óbvio, qualquer experiência nos faz amadurecer, mas dizer ao ponto de mudar, basta você estar no trânsito que você vê que ninguém mudou. Exatamente. Fecha ele no carro para você ver se mudou. O alien sai, ó. O alien. Com máscara e tudo, ele vem. Jonatas, obrigado, meu irmão, do fundo do coração, só tenho a te agradecer. E, poxa vida, que honra falar com você, que aula sempre trocar essa ideia com você. E, se Deus quiser, o mais rápido possível, a gente vai estar tomando um vinho, fazendo churrasco, tocando, fazendo um som, vai ser maravilhoso. A gente vai estar junto, sem dúvida nenhuma. Obrigado do coração, viu? Obrigado você. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, parabéns por ser o que você é. No que eu puder colaborar, estou sempre por aí. Eu tenho assistido todos, meus likes estão sempre lá. E aí eu encaminho para os meus amigos também. E tenho certeza que esses registros vão ser floquinhos de conhecimento e de acréscimo para a vida de todo mundo que entrar aí e assistir seus vídeos. Esse é o meu desejo, que eu possa contribuir com algo na vida das pessoas, com algo positivo. E vocês estão tornando isso possível. Vocês, meus amigos, que topam fazer isso comigo. Obrigado mesmo de coração, não tenho palavras. Fica com Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, e agradeço sua filha também, que vai editar aí. A Letícia é terrível. A Letícia está sabendo tudo, rapaz. Está sabendo tudo. Eu e a mãe dela, nós somos análogos, né? Mas ela é digital. Parabéns para a Letícia, que está tornando isso possível. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.